Olá, galera da Arsenal Brasil, tudo bem? Bom, depois de uma semana complicada para deixar vocês atualizados de tudo, eu consigo fazer um pré-jogo com calma hoje, então amanhã, meio-dia e meia, o Arsenal recebe o Manchester City em casa, transmissão da ESPN, Star Plus e tudo mais. É o grande jogo da rodada e vai ter a atenção que merece, né? Acho que isso ninguém duvida. O Arsenal vai para esse jogo com algumas dúvidas, algumas certezas e com a necessidade de se fazer, se colocar moralmente na disputa pelo título, né? Porque assim, o Michael Cox, para quem não sabe, é um dos jornalistas mais mais prestigiosos assim do Reino Unido, cara que tem muitos livros sobre a Premier League, sobre a história da Premier League, tanto do ponto de vista tático quanto histórico mesmo. É um cara que é muito entendido. Ele foi lá puxar qual o peso dos confrontos diretos entre o primeiro e o segundo colocado na história da Premier League. E curiosamente é menor do que a gente imagina, né? Só em duas ocasiões, caso o vice tivesse vencido os dois jogos, teria sido campeão. E nas duas vezes foi o Arsenal. Né? Em 98 e 99, a gente ficou 2 pontos atrás do United e ganhou 4 pontos dele. Ou seja, no fim das contas, o empate em Old Trafford foi o que garantiu o título a eles. E os 12 pontos de vantagem, né, que o City fez na gente no passado foi o que garantiu o título para eles, porque terminaram 5 na frente. Né? Se a gente tivesse vencido os dois jogos, teríamos sido campeões. Dito isso, em geral, a tendência é que os primeiro e segundo colocado dividam os pontos de alguma forma, ou ganha em casa e perde fora, ou empatam os dois jogos. Raramente um time faz todos os pontos, e isso tem sido a tônica contra o Arsenal nas últimas temporadas. A gente já conseguiu fazer grandes atuações e conseguir resultados bons em lugares onde a gente estava indo muito mal recentemente, como o novo estádio do Tottenham, St. James Park, o próprio Goodison Park, o próprio Anfield. Só fica faltando a cidade de Manchester aí como um grande obstáculo psicossocial do clube. A gente sempre vai muito mal em Old Trafford, sempre vai muito mal no campo do City. Mas o City é um dos poucos times que vem para o nosso campo e tem um retrospecto muito, muito positivo, né? Embora o Arsenal seja um time que tem cometido muitos erros em jogos em casa, nos grandes jogos a gente tem conseguido fazer os resultados, a gente tem perdido muito pouco em casa e o único time que nos consegue bater consistentemente em casa, mesmo na época que o time era meio ruim, é o Manchester City. Então a gente tem essa pedra no nosso caminho e ao mesmo tempo é a melhor e a pior hora possível para encarar o Manchester City. Melhor hora porque eles têm desfalques importantes, né? Certamente sem Kevin De Bruyne, que acho que só volta em janeiro, e o Rodri, que está suspenso. Quem viu o jogo passado do City contra o Wolves viu que eles são um outro animal sem o Rodri, porque a gente está falando não é o melhor jogador, mas é o jogador mais importante taticamente para eles. Ele é o que faz aquele sistema deles funcionar como nenhum outro jogador consegue. Talvez ele seja. Ele certamente é o melhor do mundo no que ele faz, com alguma margem. Vi aí alguns especialistas dizendo que assim é ele contra o Busquets no melhor da carreira dele. São os melhores nessa função aí, e eu não acho de todo injusto. O Arsenal fez uma opção no mercado essa temporada, que eu acho que taticamente nos afeta profundamente ainda, porque no Partey nós tínhamos todas as capacidades técnicas do Rodri e quase nenhuma das capacidades físicas, não só de simplesmente não se machucar, né, consistência de estar disponível para a seleção, como consistência de atuações. O Partey consegue ser o melhor em campo por alguma margem em algumas partidas e notadamente o pior em campo na partida seguida. Então essa consistência também falta para o Partey. E na própria questão física, assim, na recuperação defensiva, né, nunca foi o forte dele. Então a gente trocou o Partey pelo um Declan Rice, que tem todas as características físicas do Rodri, talvez até algumas a mais. Ele
Ele é um jogador defensivamente muito ligado, fisicamente brilhante, o Declan Rice, mas sem as capacidades técnicas. Isso vem atrapalhando um pouco a construção de jogo do Arsenal. A gente já falou isso em algumas vezes por aqui, sobre como o Arsenal tem muita dificuldade de jogar dentro do bloco defensivo do adversário, porque falta a capacidade de passe do Partey. Em alguns momentos a gente sente muita falta, fica muito sobrecarregado o Zinchenko, e obviamente o fato de a gente não ter jogado com o nosso trio de frente. Nosso trio de frente jogou junto por 29 minutos nessa temporada. Isso também é um fator muito importante para a nossa produção ofensiva não estar como deve. O Nketiah não é um substituto análogo ao Jesus, muito pelo contrário, eles fazem coisas diferentes e, obviamente, em níveis muito diferentes. E o Martinelli é um jogador basicamente único no nosso elenco, que amplia o campo de uma forma que a sua ausência faz muita falta. Então, feito esse preâmbulo, vou falar um pouquinho rapidamente do City, das opções que eles têm, e depois falar um pouco das nossas e partir daí. O City tem nessa temporada sido um pouco vulnerável em transição, deixaram o Rodri muito sozinho em vários momentos. Desculpa pela propaganda, o PicPay está ganhando uma propaganda gratuita nesse vídeo, não estou sendo pago, espero que pelo menos o site do Campinho esteja. Meu adblock agora não bloqueia mais esse anúncio, muito legal. Mas enfim, foi assim que eles jogaram na última partida, foi assim que eles começaram jogando contra o Wolves, tá? Eu repeti o time. Eles têm duas dúvidas, né? O Guardiola falou que o Stones não joga, mas o Stones estava no banco contra o Leipzig, que não entrou. Eu acho que ele joga, mas vamos dizer que ele não joga. A gente vai trabalhar isso um pouquinho. Esse time que jogou contra o Wolves, eu imagino que se for esse time, a primeira coisa que o Guardiola vai fazer é fazer isso aqui, né? Vai botar o Jeremy Doku em cima do Zinchenko por motivos óbvios. Então, esse eu acho que é a primeira alteração tática que o Guardiola vai fazer para se adaptar ao Arsenal é colocar o seu único ponta que ele tem nesse elenco em cima do Zinchenko. Ponto. Isso é um fato. Duvido que ele não vai fazer isso. Mas outro problema que eles tiveram também foi que Nunes e Kovacic foram dominados por jogadores bem inferiores aos que a gente tem em campo. Aqui a gente tem como opção. Então, eu acho que é uma preocupação, e eu acho que a gente vai acabar vendo, na verdade, isso aqui. Eu acho que ele vai de Stones e talvez ele vai de Bernardo no lugar do Foden. Mas isso são especulações minhas. Mas eu acho que o Stones joga. Eu acho que eles vão jogar assim contra a gente. Ou, caso o Stones não possa jogar, eles devem fazer isso aqui. Jogar com Guardiol e dane-se. O Guardiola não tem sido usado assim pelo Guardiola, mas eu acho que nesse caso ele usaria. Porque, por nosso lado, nós também temos as nossas ausências. O Martinelli faz uma falta danada. E eu acho que ficou muito claro no jogo contra o Lan que sem os nossos pontas, e é questionável o quão bem o Saka vai estar fisicamente para o jogo. Talvez ele esteja meia bomba, enfim. Não quero fazer um vídeo sobre isso, aproveitar que vai ter data FIFA. Em grande parte, eu acho que tem uma grande histeria sobre a condição física do Saka em geral. Uma percepção um tanto quanto distorcida da forma como se administram jogadores do nível do Saka. E, enfim, a gente vai falar sobre isso em outro vídeo, porque eu acho que merece uma atenção particular. Mas o Saka aparentemente treinou normalmente nas últimas 2 sessões, está liberado para o jogo. Essa é a informação do Sammy Mockbell do Mail, que tem acertado bastante. Um jogador que está liberado, que foi para banco, que, enfim, aparentemente pode jogar, é o Partey. E aí, eu não consigo ver a gente não ir com esse time que eu coloquei, dessa forma. O Havertz na final da Supercopa, lá na Community Shield, foi bem de centroavante. E sempre que a gente coloca ele de centroavante nos jogos, ele rende um pouco melhor, em alguns jogos bem melhor, do que jogando de volante. E eu acho que tem uma série de motivos o porquê disso.
Ele não se sente muito confortável na posição ainda, ele está se adaptando à posição, e eu já estou imaginando os comentários em que eu estou passando pano para ele, mas eu estou tentando pensar como o Arteta está pensando. Depois eu posso dar minha opinião sobre isso no final, mas eu estou com a cabeça do Arteta. Claramente, ele se sente com muita responsabilidade defensiva, ele fica obcecado com as responsabilidades defensivas dele em campo, especialmente na cobertura do Zinchenko. Ele muitas vezes está longe de onde ele precisava estar, que é fazendo corridas para dentro da área. Na temporada passada, mesmo com o Chelsea sendo um time abjeto, um time horroroso, um time que fez, sei lá, 30 gols no campeonato, ele foi o segundo jogador que mais fez corridas não detectadas para dentro da área em toda a Premier League, só perdendo para o Haaland. Ou seja, ele passava o tempo inteiro esticando defesas verticalmente e tentando criar espaço para receber a bola. Ele não tem feito nada disso de volante. Quando ele vai jogar de atacante, ele até faz isso razoavelmente bem. Novamente, ele é um cara alto, ele é um cara que causa preocupação. Eu consigo imaginar o Guardiola falando: Akanji, Dias, o Havertz está de centroavante, a gente tem que prestar atenção nele. Eu não consigo imaginar o mesmo sendo dito sobre o Nketiah, com todo respeito a ele. Caso a gente não jogue com o Havertz de centroavante, eu colocaria o Trossard de centroavante. Eu continuaria usando o Jesus aberto. Por quê? Porque o Jesus é o único afegão disponível que estica o campo para fora. Nem o Saka faz isso muito bem. É porque o Saka ele acaba virando uma energia gravitacional ao redor dele, porque toda vez que ele pega a bola tem 3 jogadores do time adversário nele. Então ele acaba gerando espaço basicamente por ser bom pra caramba. Mas ele não estica o campo. Tem jogadores que estiquem o campo para que a gente consiga criar oportunidades no meio depois. Então o Jesus precisa jogar aberto. Na minha opinião, isso é inegociável. E aí, por que eu colocaria o Rice fora da sua posição de 8 e o Partey para ancorar o meio-campo? E se o Partey não conseguir fazer isso, não conseguir começar jogando, eu começaria com o Jorginho. E eu colocaria o Rice de 8 a todo custo. 2 motivos. Primeiro, eles têm uma fragilidade no meio de campo. O Álvares está jogando muito bem. O Álvares é muito bom jogador. Está se adaptando muito bem à função do De Bruyne. Mas ele é um atacante que está aprendendo a jogar de 10. A gente está vendo o Havertz, a adaptação dele. Obviamente o Álvares está muito mais tempo nisso. É um jogador mais jovem, mais maleável. Está com mais confiança. Mas a gente vê que vão sempre existir um pouco de falhas defensivas. Estava ouvindo, eu vi alguns podcasts sobre para criar esse pré-jogo, e uma das coisas que eles falaram é justamente isso, que o Álvares acaba deixando o meio de campo um pouco desguarnecido. Então, inclusive, é um dos motivos que eu acho que que ele vai usar o Bernardo, porque, na verdade, eles não jogam assim, né? Eles vão jogar num 3, box 3, né? Então, eles vão, de qualquer forma, com qualquer time que eles joguem, eles vão acabar fazendo isso aqui. Né? E eu acho que o Bernardo vai acabar entrando, o Akanji vai subir, né? Vem o Ederson para cá, e aí o Kovacic sobe, e eles conseguem ocupar melhor esse espaço. Você vê que fica difícil. Talvez jogue o Grealish, enfim. Mas o Álvares é um problema para eles defensivamente, então a gente pode fisicamente dominar esse meio de campo. E a gente não domina fisicamente o meio de campo do City há muito tempo. O Kovacic não é um jogador muito físico, o Guardiola é um jogador muito, muito físico, mas ele não tá... Ele nunca foi usado ali pelo Guardiola, então eu presumo que ele não está totalmente adaptado ao sistema. Um Stones em forma, aí sim pode ser um problema para a gente, mas a gente tem que dar esse desafio físico. O cara não está em condição... Qual a condição de jogo dele? Há quanto tempo ele voltou de lesão? Enfim, a gente tem que forçar a barra. É a única chance que a gente tem de conseguir um resultado, é que a gente faça esse meio campo deles sofrer. E que o Rodri, e que eles paguem pela ausência do Rodri, basicamente. É a nossa única chance de fazer esse time do Guardiola sofrer com as ferramentas que a gente tem. Não consigo ver outro jeito. Então, o Rice é adiantado, ele na contrapressão ele vai ser muito útil. Eu acho que esse front five aqui, esses 5 jogadores, são a melhor coisa que a gente pode colocar para pressionar a saída de bola deles. O Rice é muito bom nisso, o Odegaard é muito bom nisso, o Havertz e Jesus são os 2 melhores jogadores do mundo, basicamente, em pressão alta, e o Saka é muito bom nisso também. Então, assim,
A gente está falando de um conjunto de jogadores extremamente qualificado para fazer essa função e é a nossa chance de fazer esse meio campo aqui deles se embolar. Não porque eles vão, sei lá, se embananar porque eles são ruins, mas ter a dominância física mesmo. A gente conseguir se impor, usar a pressão do mando de campo, da torcida, em vez da torcida se tornar um fator emocional melancólico, que eu acho que está se tornando em alguns momentos, uma coisa meio romântica, nostálgica. A gente tem que fazer uma coisa mais intensa, mais o que a torcida do Newcastle conseguiu provocar no jogo deles contra o PSG. Que foi uma. E o Lance fez com a gente em grande medida, né? Essa sinergia entre campo e torcida que basicamente deixa um adversário com medo. Eu acho que é por aí que a gente tem que. Para conseguir um resultado, tem que ser nesses termos, né? Então, é isso. Eu acho que o Rice é um jogador fundamental, jogar 5 metros para frente para a gente conseguir essa vantagem física. Defensivamente, para mim, não tem dúvidas, eu não mexeria nisso aqui. Numa louca de nem o Partey nem o Jorginho terem condição, eu alopraria e jogaria assim. Eu alopraria e jogaria assim. Mesmo deixando a gente um pouco vulnerável com o Zinchenko de volante, a gente teria um back four, tipo, super físico, super imponente. Então, assim, eu acho que valeria a pena forçar a barra. Eu não abro mão do Rice aqui em hipótese nenhuma. Na minha cabeça, isso aqui é fundamental para a gente conseguir disputar esse jogo. E aí a gente usaria o Zinchenko como um líder técnico, porque, cara, o Odegaard é um cara que pode não parecer, mas ele é bom de duelo. Ele é um cara que disputa bem a bola, ele é um cara que, para um terceiro meio campo, ele é muito eficiente na marcação, ele ajuda bastante. E aí a gente jogaria com um time super pragmático atrás, com pouca inversão, deixando o time numa linha de 4 bem tradicional. Eu acho que só inverteria o Tomiyasu para sair de jogo, né? Porque o Raya vem para cá, como eles fazem, né? O Raya vem para cá e a gente arma o time mais ou menos assim para sair de jogo, né? E o Tomiyasu vira só uma opção. E aí o Rice provavelmente receberia nesse espaço aqui para tentar avançar a bola fisicamente. E o Jesus voltaria, porque o Rice é um cara muito bom em progressive carry e não em progressive pass. A gente já trabalhou isso em outros pós-jogo e tudo mais. Então, eu acho que o caminho é esse. Não consigo ver muitas alternativas em relação a isso. Não é jogo para o Fábio Vieira do começo, não é jogo, na minha opinião, para o Trossard do começo. O Trossard é uma excelente opção do banco, mas eu não começaria com ele nessa partida. Eu espero que o Arteta seja tenha gostado das lições da Community Shield, que eu achei que a gente teve uma postura muito boa, que a gente fez uma pressão 3/4 nele, que foi uma coisa que a gente fez em alguns outros jogos, que assim, a gente não sai correndo com nenhum louco, a gente não tenta apertar cada bola, mas a gente deixa eles meio que sufocados. Desculpa, eu fico sibilando quando eu falo certos fonemas. Deixa eles um pouco sufocados, então seria algo... O City está exatamente como... Está com o número 7 de jogadores no campo? Tá. O que eles fazem quando eles saem jogando? Seria algo nesse sentido, assim. O Havertz e o Odegaard patrulhando o box deles, o Saka e o Jesus patrulhando os laterais, o Rice patrulhando essa saída para o principal volante deles, aí com o Zinchenko, e aí a gente jogar uma cobertura, né? O Gabriel Magalhães é o combate, o Saliba sendo a cobertura, e o Ben White no Bernardo Silva. Então a gente teria um jogador na sobra, o que é muito importante contra o Haaland, porque o Haaland é mestre em a bola vir esticada para ele e ele dá uma casquinha para a gente vir chegando. O mestre em receber isso, os mestres em receber isso eram o De Bruyne e o Gundogan, que não estão mais com eles. O Rony Alves está pegando esse jeito, o Kovacic não tem muito essa característica. Então é uma arma que o City ainda não conseguiu maximizar, como estava maximizado no time da temporada passada. Mas, cara, ter o Saliba na sobra é sempre muito, muito bom pra gente, né? Eu acho que esse seria o tipo de pressão que a gente faria. E aí você percebe como é que o Rice é importante, né? Porque o Rice tem que estar patrulhando e atento o tempo todo. Então, seja quem for, seja o Partey. E aí, sendo o Partey, a gente tem um problema.
Isso aqui é um problemaço, um problemaço. E é isso que certamente o Guardiola está de olho nesse problema. E é por isso que eu preciso do Jesus aqui, que é um cara que tem disciplina defensiva, do Rice aqui, que é um cara que tem velocidade de recuperação, porque toda hora que essa bola for esticada para a esquerda, esses dois caras têm que estar aqui junto do Zinchenko. Se não, amigo, é vela preta caixão. Não tem muito o que dizer. Então, galera, falei um monte, 20 minutos de pré-jogo. É um jogo que a gente não precisa ganhar, mas acho que a gente não pode perder. Obviamente eu quero que ganhe, seria ótimo ganhar, mas acima de tudo é um jogo que a gente não pode perder. Moralmente, psicologicamente, narrativa, é um jogo que a gente não pode perder e eu acho que não vai ser fácil. E eu espero muito que essa informação que o Saka vai jogar seja verdadeira, porque como vocês viram no mapinha, sem o Saka as nossas opções começam a ficar bem complicadas, é meio inevitável usar o Trossard desde o começo, perder um pouco de intensidade defensiva. Eu ainda continuaria com o Jesus aberto pela esquerda, eu jogaria o Trossard aberto na direita, só porque aquele lado é mais sólido defensivamente, e aí as deficiências defensivas ficou meio ruim, mas os problemas defensivos do Trossard não ficam tão expostos, e como ele é um jogador de combinação, eu acho que ele ia combinar bem com o Ben White e o Odegaard de qualquer forma, e a gente conseguiria ter um tipo de balanço melhor no time. É isso, galera. Não vou fazer a cobertura completa como eu estava falando, acabou que, enfim, compromissos pessoais, mas vai ter um pós-jogo bem legal assim, no final da noite, ganhando, perdendo, empatando. Vamos fazer uma análise bem alongada do jogo para a gente tentar entender o que aconteceu, pro bem, pro mal ou pro meh. Valeu, galera.